Muito bem, então vamos lá. Vamos iniciar hoje a disciplina de Física Experimental 4, né? Ela é uma disciplina obrigatória, tem 2 créditos, né, experimentais, a carga horária de 30 horas, e vai ser sempre no ambiente virtual, né, nesse ano 2025. Qual seria a ementa, né, os conteúdos dessa disciplina? São os mesmos os mesmos conteúdos da Física 4. Vocês já repararam, né? Tem um casamento aí entre as físicas, né, teóricas, que a gente está fazendo todo semestre, e as disciplinas de laboratório. Tá bom? Então, os mesmos assuntos que a gente já viu, ó. A gente já viu lá circuitos, né? Equações de Maxwell, onda eletromagnética, né? Ótica geométrica, reflexão e refração. E também vem a parte aqui de interferência, difração e polarização que a gente ainda deve ver aqui na disciplina de Física 4, né? Muito bem. E aí, quais seriam os nossos objetivos? É trabalhar técnicas experimentais, né? Básicas, para a gente entender, né? Estudar aqueles fenômenos, todos aqueles fenômenos que estão ali elencados na ementa, tá? E aí, com isso, você deve fazer planejamentos, né? Executar e analisar experimentos, tá bom? É a física experimental. A ideia é fazer experimentos, né? Usando todos os métodos, né? Os tratamentos da estatística, interpretação, né? E isso usando o senso crítico, né? E tornando o aluno independente, tá bom? Muito bem. E aí, a ideia é a gente associar os resultados dos experimentos com a teoria que a gente tem trabalhado lá nas disciplinas, né? Agora nesse período Física 4, tá bom? E aí sempre pode haver algum problema, né, experimental. Temos que analisar as possíveis causas, né, desses problemas eh, experimentais, tá bom? E com isso, ó, quando a gente vai para o laboratório, a gente adquire habilidades, né, para o uso dos instrumentos ou dos softwares, né, como a gente tá vendo. Ainda também, né? Elaboração de relatórios científicos, ok? E é fundamental na disciplina de física experimental a atitude investigativa, né? A gente vai investigar aqueles fenômenos lá tratado em cada experimento, tá bom? Ainda assim, o trabalho colaborativo a gente sempre tem feito, né? A colaboração de todos aí em sala, bem como a comunicação, né? Os trabalhos devem sempre fazer essa comunicação entre as pessoas que investigam, né? Assim. Muito bem, então vamos lá. A metodologia, nós vamos sempre fazer essa parte teórica e parte prática, né? Integrada, usando os recursos digitais, né? E nesse semestre, particularmente, nós vamos ter que realizar os experimentos de maneira simulada, né? Lá nos semestres passados, a gente conseguiu fazer alguns em sala, né? Alguns presenciais, alguns virtuais, né? Mas esse semestre, infelizmente, vamos fazer todos os experimentos em ambiente virtual, tá? Vamos usar lá o software Algetec, né? Que já temos usado, né? Vai permitir a simulação e a construção, a manipulação, a análise, né? De todos aqueles experimentos. Muito bem. E aí, como é que vai ser o andamento aí e a avaliação desse nosso curso? Ó? Bem, aqui tem a divisão da avaliação, tá bom? Aqui tá errado. Pô, vou avisar para a professora, aqui tá errado aqui. É, nós vamos ter, olha só, 20% da nota a participação em aula, tá bom? Daqui a pouco eu vou fazer uma chamada para ver quem tá aí. A professora tá atribuindo pontos para a participação na aula, tá bom?
Aí tem os fóruns, vão ser mais 20% da nota, e o relatório vai completar com os 60% restantes, né? Muito bem. Então fiquem atentos aí para participação aqui na nossa aula, participação mesmo aqui acompanhando, né? Aqui são aquelas notas que a gente já sabe, né? No final da disciplina, de 7 até 10 em nota aprovativa. Se você tiver ali entre 4 e 6,9 é exame final, tá bom? Abaixo de 4 é reprovação, né? E aí, o exame final você pode passar com nota 6, né? Sendo 6 a média das avaliações com o exame final, tá? Aí aqui vem nossas referências, alguns livros aí que tratam da física experimental e os mesmos livros que a gente já trabalha com a física teórica, tá bom? Então tá aqui o nosso plano de ensino. E aí, se vocês consultarem lá o SIGA, vocês vão verificar, a professora cadastrou 4 experimentos, ó, tá bom? Eles estão aqui. O primeiro é autoindução, né? O segundo, espelhos planos. O terceiro, ângulo limite e refração da luz. E por último, difração em uma fenda dupla, certo? Muito bem. É, vamos ver aqui. Um de cada vez, tá bom? É, vamos dar uma olhada em cada um deles, nas suas características, né? E aí, vamos tentar dar uma olhada teórica, né? Dar uma olhada teórica na anterior de cada um deles. E também comentar aí o desenvolvimento, tá bom? Mas vejam que estão todos os 4 experimentos lá do Algetec, né? Daquele nosso sistema eh, de experimento online, né? Muito bem, o primeiro experimento é sobre autoindução. E aí, qual é o nosso objetivo? Explorar o comportamento de um indutor, certo? E como ele funciona em circuitos elétricos, né? Ok? Analisando a força eletromotriz, ou seja, a tensão lá sobre ele, né? Muito bem. E aí, ao final desse experimento, você pode ser capaz, né, de montar um circuito RL. O que é um circuito RL? Só vai ter uma resistência e um indutor. Aí nós vamos verificar também o comportamento variável da tensão nesse tipo de circuito e ainda o, o gráfico, né, o comportamento gráfico dessa variação. E aí a gente pode comparar também o circuito RL com um circuito puramente resistivo, né, que tem a sua resistência, tá? Muito bem. E esses conceitos são importantes porque, né? Os indutores são dispositivos bem importantes, né? Eles controlam campos magnéticos e são muito utilizados, né, em conjunto com os capacitores para formar circuitos ressonantes. A gente já comentou, né? Seria o circuito RC, importante tanto para produzir como para receber ondas eletromagnéticas, né? Casando lá a frequência das ondas com a frequência do circuito, tá bom? Muito bem. E uma outra aplicação importante é no transformador, né? Aí no sistema de distribuição de energia, o transformador é justamente dois indutores, né? Que se comunicam lá e um influencia a tensão do outro, né? Transformando uma tensão em outra. Muito bem. Vamos ver aqui o experimento. Vai ser simplesmente a montagem de um circuito RL, né? Primeiro, ou um circuito só resistivo. E comparar os dois, né? E aí a gente vai poder monitorar o comportamento da tensão usando um osciloscópio.
A tensão no resistor ou no indutor pode ser acompanhado por um osciloscópio, que dá a variação no tempo da tensão, certo? Muito bem, sempre tem que ter segurança, né? No caso aí, circuitos elétricos tem que ter a segurança, né? Na hora de ligar os circuitos, fazer as conexões direitinho, né? Mesmo que seja aqui de maneira virtual, a gente tem que entender os riscos no mundo real, né? Muito bem. É o que que você vai encontrar lá no laboratório, ó. Você vai encontrar um gerador de sinal. Esse sinal é a tensão, né? Ele vai gerar lá uma tensão de algumas formas lá que a gente vai ver daqui a pouco. E aí, a gente vai utilizar essas tensões diferentes, esses sinais diferentes em dois circuitos distintos, tá? E aí o osciloscópio vai medir o comportamento, né? Seja no circuito RL, seja no circuito resistivo, tá bom? Que você vai verificar no computador. O osciloscópio funciona no computador, certo? Muito bem, então vamos lá. Aqui para os procedimentos, né? Ah, quer dizer, primeiro aqui tem a teoria. Lembra lá, na hora que vocês forem montar os relatórios, você inicia com o título, né? E logo em seguida vem, você inicia com o título e logo em seguida vem a introdução, né? Você tem que, a primeira coisa de todas, né? É introduzir os conceitos que vão ser analisados naquele experimento, tá? E aí, nesse experimento particularmente, a gente vai ver a autoindução, ó. Lembra aí o que que é a autoindução, ó. Se você tiver lá um, um indutor, né? E que a gente já observa o fluxo que atravessa o próprio indutor, o fluxo magnético que atravessa o próprio indutor, ele é proporcional à corrente que é atravessada aí, que atravessa, né, o indutor, certo? A ideia básica é essa, que você tem aqui uma corrente, você tem aqui uma corrente e o fluxo dentro do indutor, ele é, ele é proporcional à corrente, certo? E essa constante de proporcionalidade é que a gente chama de indução, ou indutância, né? Indutância do indutor. Um solenoide como esse, né? Uma bobina como essa, você pode chamar de indutor. E aí tem essa proporcionalidade entre o fluxo e a corrente. A, a constante proporcionalidade é o, a indutância, né? Ó, ok? Se vocês quiserem fazer um paralelo, né, com o resistor, a gente tem lá a tensão que é proporcional à corrente. Ó. Opa, a tensão que é proporcional à corrente, ok? A tensão é proporcional à corrente, essa constante de proporcionalidade aqui é a resistência, né? Aqui é parecido, ó, o fluxo total é proporcional à corrente, essa é a constante de proporcionalidade é o indutor, né? A indutância, desculpe. Ali é a resistência, que é a indutância, tá bom? O que caracteriza um resistor, a propriedade dele, é a resistência. O que caracteriza aqui o indutor é a indutância L, ó. A resistência R, a indutância L, tá bom? E aí esse fluxo total que eu coloquei aqui, φ, você pode escrever dessa maneira que está aqui nessa expressão, ó. Vai ser N vezes o fluxo de uma única espira. Se você tiver N espiras aqui,
o fluxo total pode ser escrito assim, como N-φ, tá bom? E aqui é uma forma de reescrever essa equação que eu coloquei ali em cima, tá bom? Nós vamos medir a indutância, ó, em Henry. A unidade se chama Henry, certo? A gente abrevia como um H maiúsculo, a unidade de indutância. Assim como a unidade de resistência é o ohm, né? Simbolizado por um ômega. Muito bem. E aí o fluxo magnético, por sua vez, é Tesla vezes metros quadrados, né? Onde Tesla é a unidade de campo magnético, né? E o metro quadrado de área. Beleza. E aí lá, lembra da física 3? No trimestre passado, lá a gente viu que o campo magnético em um solenoide tem esse formato aqui, ó. É o número de espiras vezes o μ0 vezes a corrente dividido pelo tamanho do indutor L, ó. Ok? Se a gente substituir é, esse campo na expressão do fluxo da corrente, é o fluxo de uma espira, que vai aparecer ali naquela equação lá de cima, você chega nessa expressão que está aqui embaixo. Eu acho que a gente fez isso lá na aula de física 4, que a gente falou de indutância, a gente fez esse cálculo aí, tá bom? E aí, fazendo isso, você chega numa expressão que é a indutância por comprimento. E vê que ela é parecida com a capacitância. Ela depende apenas de características geométricas do indutor, olha só. O número de espiras e da área, ó. E aqui esse L aqui embaixo é o comprimento. O L grande é a indutância, o L pequeno aqui é o comprimento, tá bom? Parecido com quando a gente calcula lá a capacitância. Beleza. E aí, o que que acontece quando você tem lá uma corrente circulando? A corrente vai variar, né? Do zero até o seu valor total. Então, enquanto ela estiver variando, ó, tiver um D e DT, existe uma corrente, aliás, uma tensão autoinduzida, né? Ok? E o que você pode aplicar, né, a chamada lei de Faraday, que está aqui em cima, né? E aí o curioso é que ela vai ser com o sentido inverso da variação, né? Se a corrente lá estiver tendendo a aumentar o fluxo, a corrente induzida tende a diminuir esse fluxo. Se a corrente lá, a variação de corrente tende a diminuir o fluxo, aí a corrente induzida vai fortalecer, né? Tem um efeito contrário, é o que a gente chama de lei de Lenz, tá bom? É contrário à variação. Beleza. Como é que a gente monta um circuito RL? Juntando uma resistência e um indutor, né? Então tá aqui. E aí a gente pode montar ele de dois jeitos, ó. A gente pode montar ele com uma fonte, aí seria uma espécie de processo de carga, né, do indutor. E aí depois a gente poderia ligar só os dois, o resistor no indutor, como uma espécie de descarga, né? Você cria um campo aqui, ligando desse jeito aqui, ó, como tá no ponto A. Você vai ter a tensão criando uma corrente, essa corrente vai partir do zero, né? Vai até o seu valor máximo. Enquanto ela está sendo variada, né? Do zero até o máximo, você vai ter aqui uma tensão autoinduzida no indutor, certo? E aí nós podemos usar a lei de Kirchhoff e estabelecer essa expressão aqui, ó, né? Ok? A tensão no resistor, a tensão no indutor e a tensão da fonte, lei das margens. Usando isso aí, você pode chegar numa equação diferencial cujo resultado é esse aqui, ó. Tava até na nossa prova, vocês lembram? Foi a questão da nossa prova de Física 4. Chega nessa expressão aqui, ó, né? E aí tem uma constante aqui que é justamente a indutância sobre a resistência, ó, tá bom?
Aí lá na prova dizia que era pra gente fazer o gráfico, né? Você lembra? Beleza. Aí dá pra gente imaginar outro processo que seria uma espécie de descarga, né? Você tem um campo aqui no indutor, né? Um campo aqui, campo magnético, onde a corrente está circulando aqui, em corrente I. E aí, no momento que você desliga da fonte e liga só os dois, ó, a corrente I não vai variar abruptamente para o zero, né? Ela vai decair do seu valor máximo até zero. Aí nesse processo de decaimento, você usa a lei das malhas de novo, encontra essa equação aqui, ó. A tensão no indutor e a tensão no resistor, certo? Dá para achar uma equação diferencial, o resultado é esse aqui, ó, certo? Muito bem. Onde é que a gente pode aplicar isso aí, né? Tem vastas aplicações, né, dos indutores, né? Dependendo das suas características. É, um deles é nas linhas de transmissão, a gente já comentou, né? Ou ainda nos receptores, né? De TV, né? Para selecionar as frequências, né? Ou ainda em filtros de lenha, né? Ou no carregador de baterias, todos esses aparelhos aí, esses dispositivos precisam de indutores e resistores. Bom, muito bem. Vamos dar uma comentada aqui no roteiro desse experimento. Vamos lá. É isso, toda aquela parte inicial quando você entra no laboratório, né? Beleza. Veja que é o passo a passo de um relatório, né? Você já tem os objetivos, lá no início a gente já comentou nossos objetivos, né? Produzimos aí os conceitos. E aí qual vai ser o material que a gente vai usar? Como já foi mencionado antes, são um gerador de sinal, os indutores lá, né? O que que é um indutor? Aquelas bobinas lá do circuito. Um notebook lá para verificar a variação do osciloscópio, né? É o protoboard, que é onde você monta o circuito, né? E resistor. A gente vai montar um circuito no protoboard aqui com os resistores e os indutores, certo? Vamos lá para o procedimento. É, nós vamos montar o circuito, né? Lá no protoboard. E aí vai ter que ficar alternando, né? Entre o circuito indutivo e o circuito resistivo, certo? E a gente vai ficar variando a, a tensão, né? Tem um dispositivo lá que a gente pode variar, pode ser uma tensão senoidal, pode ser uma função triangular, tá bom? E aí, finalmente, a gente vai dar uma olhada nos resultados, o que que a gente observa, certo? E aí, na avaliação dos resultados, tem essas perguntas, como sempre, né? Tá bom? Vocês lembram, o procedimento é sempre assim. Tá? Aí vem agora o tutorial do, do laboratório, né? Olha aí. Você tem os elementos, a bancada, que é essa visão aqui, né? O circuito que estaria bem aqui, né? O circuito. Aí você tem uma visão lá de cima. Aí você tem um notebook, tá logo ali, ó, né? E tem outras, aqui é o gerador do sinal, né? O osciloscópio vai ser visto no computador, né? Ali dentro do computador. Muito bem. E aí vamos adiante. Olha aí o circuito. A fonte está ligada aqui no resistor, certo? Bem aqui é uma espécie de chave, se não me engano, né? Tá ligado. E aí você ajusta o sinal, vamos ver lá o ajuste, né? Cadê? É aqui não, é aqui. Aqui também ainda não é
o osciloscópio. Ele não colocou foto do osciloscópio, que é a foto do notebook, ó. Aqui você está vendo como é que varia a, a tensão lá no resistor, dependendo do sinal que você está colocando, tá bom? Muito bem, aqui seria uma outra foto do mesmo circuito, né? Tá. E aí você pode alternar entre o circuito com indutor e o circuito com resistor, né? Então aí nesse caso que vai ter dois elementos, né? Tinha só um, agora tem dois, ó. Certo? Aí você vê o comportamento, ó. Aqui seria, vejam que não tem, a curva sai bem regular, né, ó. Volta lá, vamos voltar lá no outro. Bem aqui nesse outro resultado que a gente viu, ó. A curva não é regular, tem uns picos aqui, né, ó. Esses picos aí é feito do indutor, né? O indutor não deixa variar e não permite variar bruscamente a corrente. Aparece aqueles picos ali. Aqui já é o comportamento resistivo, muda bem linearmente, né? Sem problema nenhum, tá bom? Ah, aí ele vai dar umas explicações aí sobre a... Ah, sim, agora pronto. Aqui você tem esse aparelhinho aqui é o que vai gerar a função. Aí você pode alternar nesses três tipos, ó. Quadrada, senoidal e triangular, tá bom? Aí você bota atenção aqui no, no elemento do circuito e vê como é que é o comportamento ali, tá? Seria só isso. É bem simples, ó. Os circuitos eu imagino já estão montados. Eu não entrei lá porque o Siga não estava prestando, né? Parece que está funcionando hoje, eu dei uma olhada ainda um pouco. Aí você vai só ajustar entre essas três funções para cada circuito, né? Um só com resistência, o outro com resistor e o indutor. E verificar a diferença. Eu acabei de comentar a diferença, né? Vai dar um gráfico diferente, tá bom? Beleza? E aí depois vai para a avaliação dos resultados, ok? Muito bem, então isso tudo que eu comentei até agora era o nosso experimento de autoindução. É, aqui eu acho que já está bem introduzido, né? Depois vocês se dividam em grupos, tá bom? Igual a gente fez nas disciplinas anteriores, era em duplas, né? Era em dupla, é? Como é que foi no semestre passado? Então vocês se dividam em duplas, né? Façam os experimentos, elaborem os relatórios, certo? E aí, isso, tem problema não, pode ser trio também. O Nilson acabou de falar aqui. Tá, então vou fechar bem aqui esse roteiro, vamos para o próximo roteiro, tá bom? Vamos para o próximo roteiro. Espelhos planos, ó. Vamos agora para a ótica geométrica. A gente tem estudado nas últimas aulas de física 4, tá? E aí, qual é o objetivo desse experimento? Associar dois espelhos, tá bom? E analisar as imagens formadas, certo? Com um objeto entre eles, tá? A gente vai ver que vai ter uma certa quantidade de imagem, dependendo da composição lá dos dois espelhos, tá? E aí, no final do experimento, você vai conseguir, né, associar esses espelhos planos, gerando imagens, contar o número de imagens, né? A gente pode chegar numa equação. E ainda estabelecer uma relação com o ângulo e a quantidade de imagens, certo? Onde nós podemos usar esses conceitos, a associação de espelhos, o arranjo de dois espelhos posicionados, né? Pode ser observado, por isso, né? A gente vai observar diversas reflexões do objeto, né? E um, algo que a gente pode formar com essa associação de espelhos, por exemplo, o, podemos formar um caleidoscópio, né? Ou ainda
a associação de espelhos, né? Pode contribuir na formação de telescópios, periscópios, né? Retroprojetores, etc. Todas essas situações a gente pode ter aplicação dessa associação de espelhos, né? Espelhos planos, aqui nesse experimento em particular. Muito bem, aí nesse experimento, ó, você vai ter dois espelhos com um objeto aqui no meio, ó. Você vai ter um certo ângulo entre os dois. Você varia esse ângulo, aí você vai perceber como é que ficam as imagens formadas nos espelhos. Bom, não tem assim muito riscos, né? Não envolve muito risco aqui a segurança de um experimento como esse. E o cenário? O que é que a gente vai ter no nosso cenário lá? Vamos ter os espelhos, né? O objeto e um transferidor para medir o ângulo, certo? Medir o ângulo lá entre os espelhos. É bem simples esse experimento. O experimento ali de indutância era bem mais trabalhoso, né? Tá, vamos entender que é a associação de espelhos planos, ó. Primeiro, o que que funciona com um espelho só? Você tem um raio incidente, ele é refletido pelo espelho e vira um raio refletido. Aí você tem a famosa lei da reflexão. Esses ângulos aqui são iguais, né? O ângulo incidente e o ângulo refletido são iguais. A lei da reflexão, certo? E aí a gente pode observar a lei da reflexão aqui entre os dois espelhos, ó. E a luz emitida pela figura, ó, tá? A luz refletida vai gerar um número, um certo número de imagens. E aí, olha que curioso, né? A gente pode chegar num número para a quantidade de imagens que é feita, produzida. Você pega o ângulo de 360 graus, divide pelo ângulo alfa que existe entre os dois espelhos, né? Menos um, vai dar um número de imagens, certo? Aqui, ó, você está vendo quantas imagens? Deu três imagens, ó, né? Não está vendo três imagens? Vamos ver aqui qual seria o ângulo alfa ali entre aqueles dois espelhos, ó. Você, é, se você associar aí, né, ó, opa, ali naquele exemplo tem três imagens. Vamos imaginar que achou três imagens, ó. Então, o N vale 3, ó. O N vale 3. E aí, fazendo a conta aí, vocês vão encontrar 360 sobre a alfa igual a... Ó, esse menos um pode passar para o segundo membro aqui, vai ficar mais um, somando vai dar 4, certo? Se você isolar o valor de alfa, até que vai dar? Vai dar alfa igual a 360 sobre 4, né? Então vai dar 180 sobre 2, ou seja, vai dar 90 graus. Olha aí que curioso. Se eu colocar os espelhos a 90 graus, ó, vai gerar três imagens, igual tá aqui, ó. Então esse ângulo aqui entre os dois espelhos é 90 graus, tá bom? Ok? Daí é a equação para associação de espelhos. Tá bom? Então, uma observação importante, ó, o N que a gente contou ali, ó, não é contando com o objeto, não, é as imagens dos espelhos, tá? E aí ele tá dando justamente aquela exemplo ali, ó, N vale 3, certo? Muito bem, e aí, vejam que o objeto ele tem que estar nessa linha imaginária aqui, ó. Ele tem que estar bem nessa linha para ficar no meio, exatamente no meio entre os dois espelhos, tá bom? Muito bem. Então vamos para o roteiro. Vejam que é simples, bem simples esse experimento, tá? Muito simples. Tá. A gente acabou de comentar a teoria, né? Vamos agora.
É, Vamos agora comentar os materiais, ó. Vamos pensar só de espelhos e de velas, tá bom? Muito bem. E aí, qual vai ser o procedimento? A gente vai mudar, né, o ângulo de um ângulo de 120 até 32, tá bom? E aí você anota os dados. O primeiro ângulo vai ser 32. E aí você marca quantas imagens você está vendo, ó, com ângulo de 32. Depois faz com ângulo de 36, marca o número de imagens. Um ângulo de 40, um ângulo de 45, 60, 90, 120, tá bom? Ajusta lá o ângulo e conta o tanto de imagens, certo? Aí depois você vem aqui para a avaliação de resultados daquele jeito, né? São aquelas perguntinhas, tá? Beleza, vamos lá pro laboratório virtual. Só tem duas opções aqui, a bancada inteira, que é essa visão que a gente está tendo aqui, e a visão dos espelhos, ó, certo? Beleza. E aí, essa é a visão dos espelhos, ó. Veja que aqui nesse ângulo só deu duas imagens, né? Certo? E aqui, olha, quando você estiver aqui nos espelhos, esse botão aqui é usado para marcar os ângulos, ó. Aqui está no ângulo de 120, certo? Aí você vai variando aí até, eh, você vai variando aí até os valores que a gente quer, né? O valor das, olha aí, você gira aí até achar os ângulos, vai diminuindo, né? Se começar com 120, você diminui até chegar em 32, tá bom? Olha aí o último, 32. Você conta quantas imagens estão aparecendo aí, né? Aqui dá pra ver 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Acho que deu 10, né? Não é 32. Aí nota lá o ângulo e a quantidade é, de velas, né? Ou de imagens que a gente observa, tá bom? Aí vem para avaliação do resultado daquele jeito, lá. Aí sempre tem o pré-teste, o pós-teste, tá bom? Ok? Então tá aí, esse experimento é bem simples, né? Os espelhos planos é bem mais simples que o de indução, tá? Muito bem, é, eu vou fechar aqui o roteiro, tá? E aí vou ao próximo experimento. Temos dois experimentos até agora. Agora vem o terceiro, ó. O terceiro é o ângulo limite e a refração da luz. Vejam, a gente estudou nos últimos dias aí, né? Essas coisas aí. E lá para a primeira prova de Física 4 a gente estudou indução, né? Que foi o conceito aí, o assunto do primeiro experimento. E agora, no assunto da segunda avaliação, a gente está estudando espelhos e também refração, né? Ok? E nesse aqui experimento em particular, o objetivo é estudar a refração, né, sofrida pela luz, quando ela passa de um meio para o outro. E aí a gente vai vamos verificar de maneira particular, né, um ângulo limite aqui de refração, né, ao partir do qual a luz não se refrata mais, né, ela fica somente refletida. A gente viu isso no dia da aula, né? Tem um ângulo que dá a reflexão total, né, esse ângulo limite que ele está falando aqui. É toda refletida e não mais refratada. Beleza, lá no final então você vai ser capaz, né, de descrever o que aconteceu com a luz, né, a refração. Em particular, observar a lei da Snell, lei de Snell, né? A lei da refração é justamente a lei de Snell que a gente até comentou ontem, né, na nossa aula de ontem. E aí, vamos verificar a relação que existe, ó, entre os ângulos de incidência, refração e reflexão. Aí, em particular, o ângulo crítico, né, que dá a reflexão total, tá bom? Onde é que a gente pode observar esses conceitos, né? Como lá no arco-íris, né? Formado
pelas gotas de água da chuva, né? Você tem lá a dispersão causada pela difração, né? A luz do sol se dispersa lá nas gotas de água, ok? E isso a gente consegue, além do arco-íris, né? Consegue também entender o procedimento das miragens lá do deserto, né? E uma aplicação tecnológica importante que a gente tem das reflexões da luz, né? Da refração e da reflexão da luz, é a transmissão de dados por fibra ótica, tá bom? Muito importante aí a aplicação prática aí da reflexão da luz, e especialmente essa reflexão total. Vamos lá. Aí vai ser o experimento. A gente vai montar um experimento para verificar a refração da luz, né? Vamos ter um transferidor que é para medir o ângulo, né? Certo? É, E aí a gente vai ter um feixe de luz gerado por um laser, tá bom? Aí a gente vai girar até que ele atinja a face convexa. Ah, sim. Vamos girando lá e observando os ângulos de incidência e de refração. Vamos girar lá o ângulo ah, que vai modificar, né, os valores da incidência e da refração. Não tem assim muito problema, né, nesse experimento. Talvez evitar danos com a visão do laser, né? Todo laser precisa de cuidado para não atingir os olhos. Bem simples, ó. Você tem um transferidor, o laser e uma lente lá no qual nós vamos observar a sua refração, tá bom? Muito bem. Então, o que que é o ângulo limite e a refração da luz? Todo mundo lembra, né? Deixa eu fazer um desenho aqui, ó. Ele não botou não o desenho? Não botou o desenho. Ah, tá aqui. Ah, esse desenho aqui já é. Assim, ó, normalmente o que que acontece? Você teria o, uma parte do raio refletido e uma parte do raio refratado aqui, ó. Certo? Mas dependendo desse ângulo aqui que ele chega, você não tem, você não tem, você não tem esse raio refratado. Você só tem o raio, ó, refletido, né? Na verdade, ele vai passar rasante aqui, né? Ele vai ser, ele vai ser refratado para passar rasante. E a partir daí, só vai ter esse ângulo, aliás, esse raio refletido. Vai ser todo refletido, tá bom? Matematicamente, você pode usar a lei de Snell, né? Tá aqui, que relaciona os índices dos dois meios e os ângulos de incidência e de refração, ok? Muito bem. E aí, sim, aqui é uma ilustração do ângulo crítico, né? No ângulo crítico, ó, só tem esses dois raios aqui, o incidente e o rasante, ó. O ângulo de entrada, ele está chamando de L, e o ângulo de saída aqui do outro lado é 90 graus. Se você substituir lá na lei de Snell, ó, o ângulo incidente está chamando de L, e do outro lado você tem que estar tendo 90, ó. Se 90 vale 1, você pode escrever assim, ó, seno do ângulo crítico é a razão entre as duas, os dois valores de, é, de dispersão, né? O índice de refração. E aí agora, você poderia variar, né? Ó, e observar a diferença. Aqui é quando o ângulo é menor do que o ângulo crítico. Aqui é quando o ângulo é igual ao ângulo crítico, né? E aqui depois, quando o ângulo é menor, né? Aí ele só reflete, tá bom? Então, vamos lá.
Assim, uma observação importante, ó. Onde é que você vai observar a reflexão total? Só vai ser observado isso quando você passar por um meio mais refringente, né? Mais refringente significa o quê? Que o N do segundo meio lá, o N, o NB, ele é maior do que o NA, tá bom? Ele é mais refringente, ok? Só nessa situação que você vai observar é a reflexão total, certo? Vamos adiante. Roteiro do Algetec, né? Aquelas dados todos lá que a gente sempre encontra. É, tá. Materiais, esse é fácil, né? Você vai ter um laser e um prisma. Tem só duas coisas, né? E aí, qual vai ser o procedimento? É, você vai só ligar o laser, né? Depois gerar o prisma e realizar as medidas, tá bom? Vamos dar uma olhada aqui nos. Ah, sim, sempre tem lá as perguntas que vão ajudar a você entender, né? Ó. Ah, nós vamos girar o laser lá em três posições, ó, três ângulos. Para cada três posições você mede quem é que é a incidência, que é a refração, né? Do, do feixe que entra e a incidência e a refração do feixe que sai. Bom, muito bem. Aí, aqui você repete com mais três, né? Acho que são três antes do limite e depois dois, três depois do limite, né? Tá entendendo o que é? Muito bem. E aí, vamos para o laboratório aqui, ó. Tá, gira o crisma, realiza as medidas. Não é botar nem a foto, não. É, não botou nem a foto do. Não botou nem a foto do Algetec. Mas é porque é bem simples, né? Girar o prisma e medir lá os ângulos, né? Não botou nem a imagem aqui é, do, é, do sistema, né? Muito bem, então tá aí o nosso terceiro experimento. E a gente, vamos combinar o seguinte. Eu acho que eu vou encerrar por aqui, tá bom? E aí, vamos marcar para quinta ou sexta uma outra aula só para a gente comentar o último experimento, tá bom? Vamos deixar esse último experimento para uma outra aula.